Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Vamos chegando. Boa noite. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Vamos entrando. Aguardar aqui o pessoal chegar. Boa noite, Islane. Boa noite, Luan. Tudo bem com vocês? Bora chegando. Oi, Érica, tudo bom? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vou colocar aqui o nome da live. Bora, enquanto o pessoal chega. Vamos entrando. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Vamos lá. Boa noite, Eleni. Boa noite, tudo bom com você? Ok, vamos aqui. Vamos lá colocar aqui o nome da live, tá? Só um instantinho. Como atender de verdade. Como atender de verdade é o nome de batismo dessa live. Vamos conversar sobre isso, vamos conversar pra gente entender se a gente realmente sabe o que é que a gente tá fazendo ou se a gente acha que tá fazendo da forma correta. Então, assim, vamos desmistificar muitas coisas aqui hoje, tá? Essa é uma live de lançamento, tá bom? E nada melhor do que a gente falar sobre como que a gente atende os nossos pacientes. Porque esse é o nosso principal processo de trabalho, né? É como a gente atende os nossos pacientes, tá? Então, esse é o tema de batismo dessa live aqui de hoje, dessa aula, como vocês queiram chamar, tá certo? Então, vamos aguardar aí mais algumas pessoas chegarem. Se vocês quiserem compartilhar com outros colegas físicos de vocês também, para a gente poder aumentar aqui a quantidade de pessoas, de profissionais ou de acadêmicos que precisam saber dessa informação, precisam conhecer o que é que realmente se trata a gente atender bem o nosso paciente e fazer um atendimento de uma forma com que a gente consiga cada vez mais fazer com que as pessoas, com que os pacientes não digam não pra gente. Fazer com que as pessoas consigam cada vez mais, de uma forma muito mais fácil e mais tranquila, trocar o não do paciente pelo sim. Então, vamos entender aqui hoje o que é realmente atender de verdade os nossos pacientes, tá? Então, vamos lá. Quero dar as boas-vindas também para quem está entrando agora. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, boa noite. Então, vamos lá. Então, esse é o tema da nossa aula de hoje, da nossa live de hoje, tá certo? E para quem que é essa live? Para quem que é essa aula? Então, essa aula é dedicada para profissionais que estão aí em contato direto com pessoas, com os pacientes, em especial os profissionais da área da saúde, profissionais da área da beleza, especificamente também fisioterapeutas, que é a minha categoria de trabalho, né? Então, para esses profissionais que estão aí no mercado de trabalho, que estão aí na luta por tentar conseguir pacientes, que para alguns ainda é um processo muito difícil, para fisioterapeutas que já têm, às vezes até, já tem o seu próprio consultório, tem o seu próprio espaço de pilates, tem o seu trabalho, tem a sua clínica com outros profissionais também, mas está vendo que precisa ainda de algo a mais, que ainda não chegou no resultado que tanto queria, que tanto sonhava, né? A gente também tem aqueles fisioterapeutas que ainda estão nos atendimentos domiciliares, que estão com muita dificuldade ainda de estabelecer esse atendimento domiciliar, como é que faz, o que é que deve ser feito, como estruturar, como fazer para ter pacientes, tá? Então, eu quero falar aqui com todos esses profissionais. Profissionais que estão precisando organizar o seu processo de atendimento, que estão precisando estruturar melhor o seu trabalho para ter cada vez mais pacientes, para chegar naquela idealização da agenda que ele tanto sonha e para chegar também no faturamento que ele tanto planeja para ele, tá bom? Então, esse momento de hoje é para a gente falar sobre o nosso processo de trabalho, que é o nosso processo de atendimento, tá? Mas antes, eu quero fazer aqui um contrato com vocês. Quero que vocês fazer um contrato de interação, na verdade,
Porque eu não quero ficar aqui falando nessa aula, nessa live sozinha. Eu quero que vocês interajam comigo. Então, eu preciso que vocês participem junto aqui comigo da live, porque a aula ela fica muito mais interessante, fica uma aula muito mais rica e a gente consegue contribuir, eu consigo ajudar melhor vocês nos processos de vocês, nas dúvidas que vocês tenham, tá certo? Vocês topam comigo fazer esse contrato de interação. Eu posso ir perguntando e vocês vão compartilhando aqui comigo as experiências de vocês, vão compartilhando aqui comigo as opiniões de vocês, pode ser? Podemos fazer esse contrato de interação. Eu pergunto e vocês interagem aqui comigo nos comentários, aqui no chat. Sim ou não? Coloquem um sim pra mim, porque já é a primeira pergunta do contrato de interação. É se vocês vão realmente aceitar esse contrato pra gente ficar aqui nesse bate-papo bem gostoso, nesse bate-papo aqui bem interessante, pra gente aprender mais sobre como a gente deve atender bem os nossos pacientes e acabar aqui desmistificando algumas ideias que a gente tem, algumas crenças erradas que a gente tem e que a gente acaba não atingindo o resultado que a gente tanto quer, porque a gente acredita que está fazendo um processo correto, quando na verdade não está. Tá bom? Então aí a Lúcia já tá dizendo sim, a Márcia também tá dizendo sim. Então, bora lá, tá? E outra coisa importante, tá? No final da live vai ter um presente especial aqui pra vocês, tá certo? Vai ter aqui uma surpresinha pra vocês, pra quem ficar até o final da live. Então fiquem aqui comigo, tá? Que vai ser uma conversa bacana, que vai ser aqui um conteúdo que eu preparei pra vocês. Um conteúdo muito rico, que eu acredito que vocês vão aprender muito com essa live de hoje. Por isso que eu coloquei no grupo. Quem tá no nosso grupo VIP... eu ainda coloquei, prepara aí café, prepara chocolate, água, caderno, caneta, porque vocês vão ter muitos insights aqui hoje. Eu acho que vocês vão ter muito mais informações que vão agregar nos serviços de vocês, no trabalho de vocês, tá? Então esse é o momento pra gente poder aprender, pra gente poder conhecer uma informação que vocês ainda não têm. Ou então até vir ali algum insight, algum momento que você diz, poxa, isso aqui eu posso realmente aplicar no meu trabalho. Poxa, isso aqui se eu colocar lá no meu consultório, no meu espaço, no meu atendimento domiciliar, isso aqui vai ser um diferencial para mim, tá bom? Então eu preparei pra gente poder atingir, né, pra eu poder proporcionar isso pra vocês. Então quem ficar até o final da live vai ter um presentinho lá no final pra vocês, tá certo? Então assim, quero começar esse momento me apresentando para vocês. Algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, mas outras pessoas não conhecem, então deixa eu aqui me apresentar, tá? Eu sou Érica Vasconcelos, eu sou fisioterapeuta, graduada desde 2007, eu me graduei em Fortaleza, pela Universidade de Fortaleza, e tô nessa jornada aí de 15 anos de formada, 15 anos de trabalho árduo na fisioterapia, mas nunca pensei em desistir. Nunca pensei em mudar de profissão. Tudo que eu fiz na minha profissão, eu tentei várias áreas, eu tentei várias formas do que a fisioterapia poderia me proporcionar, até como uma forma de eu me encontrar. O que é que eu realmente queria dentro da minha profissão. Uma das coisas que eu sabia de cara que eu não ia deixar de fazer era de trabalhar com a docência. Eu gosto muito de dar aula, gosto muito de me comunicar, de estar em contato com as pessoas, gosto muito de ensinar. Então, dentre tudo que eu já fiz na fisioterapia, a única coisa que eu não tinha dúvida que eu queria fazer era trabalhar com atividades de ensino. Então, assim, eu fui monitora na minha graduação, porque eu já queria dar aula, e depois que eu me formei, desde então, eu dou aula desde o ano que eu me formei, desde 2008, eu trabalho com o ensino, né? Tanto ensinos técnicos como ensino de graduação, ensino de pós-graduação. Então, assim, na fisioterapia eu já fiz de tudo. Eu já trabalhei em serviços de prefeitura, eu já trabalhei no consultório de um outro fisioterapeuta, já trabalhei em outras clínicas de outros fisioterapeutas, já trabalhei dando plantão em hospital, já tive uma empresa. Logo quando eu cheguei, que eu fui morar na capital, que eu moro aqui em Sobral, que eu voltei para Sobral, eu abri uma empresa de quê? Uma empresa de cursos. Eu e meu esposo, nós dois muito novos ainda, 20 e poucos anos, né, recém-formada, mas eu queria tanto trabalhar com ensino que eu abri uma empresa de cursos.
E aqui em Sobral era a primeira turma de fisioterapia que estava se formando. E foi uma empresa que quebrou, a gente não conseguiu sustentar a empresa. Por quê? Porque as pessoas não tinham consciência da importância de fazer cursos de aprimoramento profissional. Então a gente trazia profissionais de fora, pessoas referências na área da fisioterapia, e só quem valorizava os cursos eram outros profissionais que tinham morado, que tinham se formado fora da cidade de Sobral, que tinham ido para Fortaleza ou outra cidade se formar. Então, pessoas que já tinham outra mentalidade, porque tudo começa da mentalidade que a gente tem, né? Então, quando eu abri essa empresa, era para justamente facilitar a vida desses outros fisioterapeutas que estavam se formando, entrando no mercado de trabalho, para ensinar essas pessoas aprimoramento técnico e profissional. Mas foi foi um negócio que a gente não conseguiu colocar para frente, até porque por falta de maturidade nossa também, por falta de consciência, né, da população, e mais minha e do meu esposo, que a gente tinha essa parceria, de colocar o negócio para funcionar, né? Então, assim, tudo é uma experiência que a gente vive. Então, assim, na fisioterapia, já trabalhei em diversos locais, de diversas formas, que é para justamente eu me encontrar, né? E me encontrar na fisioterapia, eu me encontro em atividades de ensino, que eu gosto bastante, e também ter o meu consultório. Eu trabalho hoje com os meus atendimentos particulares, que para mim foi, assim, um grande diferencial na minha carreira. Eu já tinha trabalhado em consultório, mas era um consultório para outro profissional, então era ali dividindo meio a meio, o meu e o dela, era tirando uma licença maternidade que essa fisioterapeuta foi, a gente se conhecia, eram amigas, e aí eu fiquei nesse processo com elas. Então, assim, não foi uma experiência de consultório, mas não foi uma experiência do meu consultório, né, para mim. Quando eu abri o meu consultório, dentre todas as áreas da fisioterapia que eu já trabalhei, todos os modelos de negócio da fisioterapia que eu já exerci, o meu consultório particular, para mim, sem dúvida, o modelo de trabalho, modelo de negócio mais top de linha que a gente tem, né? Porque a gente é dono do nosso próprio horário, porque a gente consegue conduzir todo o processo da forma como a gente quer, e isso é nosso, né? Eu entendi que eu sou uma empresa quando eu abri o meu consultório. Então, eu sou empresa e eu sou a vendedora da minha empresa. Então, eu trabalho para mim. Então, aquilo dali foi a melhor forma que eu me encontrei na fisioterapia, tá? Então, a minha experiência na fisioterapia, ela perpassa por diversas outras experiências que eu consigo aqui compartilhar com vocês, e que de tudo que eu já vivi, o nosso atendimento individualizado, o nosso atendimento particular é sim o melhor modelo de negócio que a gente pode hoje assumir enquanto empresa. Quando a gente se forma, todos nós somos uma empresa. E para a gente trabalhar por conta própria, para a gente trabalhar para a gente, essa foi a melhor experiência que eu já tive na fisioterapia, tá? Isso pra mim foi uma virada de chave, e que foi o que me motivou a ajudar outros profissionais também. Eu já tô formando pessoas em fisioterapeutas há muitos anos, há mais de 10 anos eu trabalho formando fisioterapeutas em cursos de graduação. E agora, depois dessa minha experiência com o meu próprio consultório, que eu tive que entender que eu sou empresa, que eu tive que entender que o meu consultório era também uma forma de comércio, é um comércio. E para mim isso não era muito claro. Para mim, a ideia era que comércio era produto. Era uma bolsa, era um sapato, era um computador, enfim. E que só tinha esse processo de compra e venda se fosse um produto. Quando eu fui para o consultório, eu entendi que eu estou dentro de um comércio. E o meu produto que eu ofereço, na verdade, não é o meu produto, é o meu serviço. E as pessoas precisam pagar por isso, pelo meu serviço, pelo meu conhecimento. Então, a minha moeda de troca é o meu conhecimento. Então, eu tive que amadurecer muito, eu tive que aprender muito, eu tive que me estruturar, eu tive que organizar tudo, eu tive que aprender, eu tive que estudar, porque nós somos muito enraizados no nosso conhecimento técnico e científico. Nós temos uma musculatura, a gente desenvolve uma musculatura técnica e científica muito grande, muito forte. Nós somos muito instigados a fazer os nossos cursos para avaliar bem o paciente, para tratar bem o nosso paciente. Mas nós não somos estimulados, nós não somos instigados
a investir em formações que vão fazer a gente vender essa bagagem de avaliação e essa bagagem terapêutica que a gente passou 5 anos da faculdade aprendendo, passou 5 anos da faculdade estudando para a gente conquistar. E quando a gente sai, a gente ainda faz pós-graduação, faz mais formações fora da cidade onde a gente mora, enfim. E a gente precisa mostrar isso para as pessoas. Porque o nosso paciente, ele não sabe, ele não quer saber se a gente fez um curso de quiropraxia na melhor instituição referência de quiropraxia fora do Brasil. Ele quer saber como a gente vai transformar a vida dele, como a gente vai mudar a vida dele, tá? Então, para resumir um pouquinho dessa história, de qual que foi a minha experiência, né, para vocês conhecerem um pouco de qual que foi a minha experiência dentro da área da fisioterapia, tá? E essa minha paixão pela mentoria, essa minha paixão por ensinar e agora ajudar fisioterapeutas a se colocar no mercado de trabalho é porque eu observo que há um abismo muito grande quando esse profissional se forma, que ele sai do ensino superior e que ele vai para o mercado de trabalho, existe um abismo ali em que ele cai e que ele olha para um lado, olha para o outro, ele não sabe o que é que vai fazer. Ele quer abrir um consultório, ele não sabe por onde começar. Não sabe o que é que tem que fazer, não sabe quem é que tem que procurar, não sabe quais são qual é a parte financeira, qual é a parte jurídica, o que é que ele tem que fazer, como é que ele faz para botar a paciente lá dentro. Às vezes é muito fácil, eu tenho alguém que me ajuda a montar ali uma estrutura, a financiar tudo, mas na hora de colocar as pessoas lá dentro, eu tenho dificuldade porque eu não sei como fazer. Nós somos muito bem treinados a fazer o paciente dar resultado clínico para o paciente. Eu sei avaliar muito bem o meu paciente, eu sei tratar muito bem o meu paciente, eu sei dar resultados clínicos, dar resultados terapêuticos no corpo dele. Mas eu não sei como trazer esse paciente até esse momento, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Eu também, nessa área de comércio, de vendas, eu também sou filha de comerciantes, então a minha formação pessoal, ela é toda em cima também de comércio. Meu pai é comerciante, minha mãe é comerciante, meu irmão é comerciante. Eu sou casada com gerente de vendas. Então, assim, tudo na minha vida eu vivo e respiro esse processo de liderança, de precificação, de pagamento de dívida, de organização financeira, de cliente, de pessoas, tá? Então, para vocês conhecerem um pouquinho dessa minha história, quem é a pessoa que tá aqui falando para vocês, né? Que referência ela traz para vocês aqui, tá certo? Novamente, quero dar as boas-vindas a quem foi entrando depois. Sejam todos bem-vindos. Olha, o Matheus, o cheiro, Matheus. Matheus foi meu aluno da graduação e hoje em dia nós somos grandes amigos. Tenho muita felicidade em ter ele como meu amigo. A gente compartilha muitas coisas. Então, sejam todos bem-vindos, quem foi entrando depois, tá? Nós fizemos um contrato de interação, então, assim, eu pedi a pessoal que estava aqui na live mais cedo pra gente fazer um contrato de interação. Então, ir perguntando e vocês irem respondendo, pra não ficar essa coisa de eu ficar falando aqui sozinha e vocês compartilharem também da opinião de vocês, porque aí a conversa ela fica mais produtiva, tá? Então, assim, vamos começar. Eu queria saber de vocês, tá? Como é o processo de atendimento de vocês hoje? Qual é o tipo de processo de atendimento? Qual é o passo a passo que você executa para você atender o seu paciente? Resumidamente, né? Quem é que sente a vontade aqui, se sente a vontade de compartilhar isso, colocando aqui brevemente nos comentários mesmo, como é que você estrutura o seu processo de atendimento hoje? O que é que qual é o passo a passo que o seu paciente faz até ele chegar na sua consulta de avaliação e você dizer para ele, olha, você precisa de um tratamento, a gente vai fazer, sei lá, 6 atendimentos e o valor é tanto. Certo? Todo profissional que está no mercado de trabalho, todo fisioterapeuta que está no mercado de trabalho, ele tem um processo de vendas, que é o seu processo de atendimento. Processo de vendas, vocês concordam comigo que processo de vendas do fisioterapeuta é a mesma coisa que processo de atendimento? Certo? Então, o atendimento é todo o passo a passo que o paciente vai fazer durante a sua abordagem. E isso é o seu processo de vendas. Então, todos nós que estamos em atendimento, nós temos um processo de vendas. Só que esse processo de vendas, nem sempre, ele é um processo de vendas bom. Ele está bem estruturado, ele está bem organizado.
Se você tem mês que você tem muito paciente, você não consegue manter essa mesma quantidade de paciente no mês seguinte e você se desestrutura, você tem que trabalhar um mês para pagar outro, então você não tem um processo de vendas bem estruturado. Você não tem um processo de vendas organizado. Todos nós temos processo de vendas. Então, o que é que a gente vê hoje em dia? Como é o que a maioria dos fisioterapeutas fazem? Qual é o processo de atendimento? Ele abre um espaço, por exemplo, tem esse tipo de fisioterapeuta. Ele abre um espaço e aí ele fica esperando as indicações chegarem, os pacientes chegarem. Pergunta lá ao paciente, se for pelo WhatsApp, se ele quer agendar a avaliação. Cai na sorte, o paciente diz que sim. O paciente vai para a avaliação, você avalia, trata, diz que tem que fazer o tratamento tal, é tantos reais, e depois o paciente faz o tratamento e o paciente recebe alta e vai embora. Se hoje o seu processo de trabalho, se o processo de atendimento, se o seu processo de venda hoje é esse, ele é um processo de atendimento falho. Ele é frágil, ele é falho. Por quê? Porque você não está dando estrutura para ele. Precisa muitas outras coisas até você chegar a levar esse paciente para ele ser avaliado, ele ser tratado. Então, se hoje você não tem a quantidade de paciente que você deseja, é porque o seu processo de atendimento, ele não está estruturado bem. Entenda que atender é vender. Não sei se você tem essa noção. Vocês têm essa noção? Coloque aí no chat para mim. Vocês têm essa noção que o seu atendimento é o seu processo de vendas? E o processo de vendas, ele segue etapas? Ele segue um cronograma de etapas? Claro que essas etapas, tem paciente, dependendo do perfil do paciente, tem etapas que você pula. Às vezes você vai direto para o fechamento, porque o paciente chega decidido a fazer o tratamento com você. Mas tem pacientes que nem lhe conhecem. E o seu processo de trabalho, gente, ele começa daí. Tenham essa consciência, tá? O seu processo de vendas, ele começa a partir do momento em que o paciente nem lhe conhece. Olha só. Quer dizer, então, que eu vou falar com as pessoas que não me conhecem? Claro! Claro, você não tem que atrair as pessoas para você? Ou você acha que você vai cair na ideia, na cabeça, no olho das pessoas como? Né? Nós temos que ter estratégias para poder trazer essas pessoas para a gente. Então, o nosso processo de vendas, ele acontece a partir do momento que as pessoas nem lhe conhecem ainda e que você vai se apresentar para elas. Você vai dizer da sua existência para elas. E para muitos profissionais, isso é difícil. Isso é muito difícil. Por quê? Porque os nossos pacientes hoje estão cada vez mais críticos, estão cada vez mais exigentes, estão sabedores das informações, porque a informação está na internet, está de fácil acesso. Então, o paciente ele chega muito mais exigente para você e ele chega mais também com várias referências, porque a internet está cheio de fisioterapeuta, por exemplo. Então, ele pode investigar um, investiga o outro, para ele ver qual é o fisioterapeuta que ele vai escolher. Então, a gente tem que ter consciência que o nosso processo de atendimento não é na hora que a gente está atendendo, na hora que a gente está avaliando, certo? E a Andresa coloca, o primeiro contato com o paciente é importante para fidelizar os próximos atendimentos. Existe a primeira impressão, né? A primeira impressão é a que fica. E antes dele chegar nesse primeiro contato pessoal, Andresa, ele vai chegar através de um contato, muitas vezes pelas redes sociais. E aí entra como o quê? Como é que você está se apresentando nas redes sociais? Como é que você está passando a sua imagem? Como é que você está se posicionando? Isso aqui já é um processo de vendas. Ali no seu Instagram já é um processo de vendas acontecendo. O seu processo de atendimento está acontecendo. Gente, o paciente só fecha com você se ele tiver confiança, em você. É uma das principais prerrogativas. Quem entende de pessoas vai entender isso. E aí você se coloca no lugar do paciente. Você vai para uma consulta com um especialista, sei lá, um médico especialista em estômago. Você está com dor no estômago. Você vai procurar um médico que você se conecta com ele, que você confia nele. Você foi ao primeiro profissional.
ficou meio inseguro, achou ali que não deu certo, não confiou muito, você vai procurar um segundo profissional. Independente de valor de consulta, do preço da consulta, a primeira coisa que faz um paciente decidir por você é a confiança que ele tem no seu trabalho. Confiança é tudo. E para você adquirir confiança, não é na hora que você está avaliando o paciente, não. A confiança, ela começa desde o momento em que o paciente não lhe conhece. Porque quando ele chegar e descobrir você, ele já tem que bater o olho em você e já tem que, poxa, eu acho que eu posso confiar nesse profissional. E aí depois você vai aumentando o nível dele de consciência que você é a melhor pessoa para tratar ele. Que você é a melhor pessoa para cuidar dele. Que é você quem tem o conhecimento para resolver o problema de saúde dele. Certo? Então, entenda isso. O seu processo de confiança, ele começa mesmo antes do paciente não lhe conhecer. Tá? Então, tudo vem antes da avaliação, do agendamento da avaliação. A venda, ela começa lá atrás. E aí eu pergunto para vocês, né? Pergunta aqui para vocês. Só um instantinho. Aqui. Minha internet caiu, gente? Acho que não, né? Acho que ficou direitinho. Tá, porque oscilou aqui para mim, mudou um pouquinho, mas eu já ajeitei aqui. Então vamos lá. E aí eu pergunto para vocês também, como é que vocês sabem se vocês estão vendendo bem? Vocês têm essa segurança? Vocês acham que vocês vendem bem? Tá, pronto, estamos continuando. Ou vocês acham que vocês precisam organizar melhor esse processo de vendas de vocês? O que é que vocês acham? Acham que precisam melhorar? Acham que precisam organizar mais? Acho que foi meu filtro aqui que caiu aqui, pronto. O que é que vocês acham? Será que hoje, depois do que a gente já falou aqui, né, que o seu processo de vendas é o seu processo de atendimento, é o seu passo a passo de atendimento, você acha que hoje você está vendendo bem? Se você só espera o paciente chegar, faz a avaliação, diz para ele o que é o tratamento, diz quanto é que vai ser o atendimento, o paciente não vai fechar. É bem pouco provável que esse paciente feche com você. Certo? Bem pouco provável que esse paciente feche com você. Vamos fazer aqui uma simulação. Qual é a agenda do sonho de vocês? Cada um tem uma agenda dos sonhos, né? A gente vai falar assim, qual é a agenda dos sonhos de vocês? É agenda cheia? A gente sabe que a agenda cheia não é sinônimo de bom faturamento, de boa lucratividade, não é? Então assim, qual é a agenda? A pergunta não é, quem aqui quer agenda cheia? Essa não é a pergunta. A pergunta é, qual é a sua agenda dos sonhos? Ah, minha agenda dos sonhos é ter 20 pacientes todos os meses, 20 atendimentos todos os meses. Não, a minha agenda dos sonhos é 5 pacientes todos os meses. A minha outra é 17 pacientes. Todo mundo aqui tem uma agenda dos sonhos de acordo com a sua realidade, com a sua rotina, com a sua estrutura familiar, social, enfim, de negócios, né? Então, hoje, você consegue atingir essa meta da agenda dos sonhos? Se a sua meta são 10 pacientes por mês, hoje você consegue atingir essa meta? Você bota os 10 pacientes todo mês na sua agenda? Você consegue atender essas pessoas todo mês? Tá lá como regra, janeiro, fevereiro, março, abril? Se você não consegue fazer isso hoje, é porque isso é um caso claro que você precisa estruturar melhor o seu processo de vendas, o seu processo de atendimento. Se hoje você não está com a agenda dos sonhos, é porque você precisa sim aprender a vender. Você precisa sim aprender estratégias de ter pacientes, estratégias de vender o seu tratamento para o paciente, estratégias de precificar o seu atendimento para o paciente, estratégias de gestão de relacionamento com o paciente. Porque ninguém compra da gente se a gente não tiver um bom relacionamento com ele. Pessoas e pessoas, gente. Nós não estamos vendendo para máquinas, estamos vendendo para pessoas. Então, se hoje você não tem a agenda dos sonhos, então você não sabe vender. Mas eu posso ter um físio aqui que diz assim pra mim, não, hoje tenho sim, hoje a minha meta são 13 pacientes por mês, eu atendo os 13 pacientes por mês. Ótimo. E o seu faturamento? Tá dando certo também? É o faturamento que você tanto sonhou?
Porque se o seu faturamento não está sendo o que você quer, mas a quantidade de paciente está sendo a que você quer, você também não está sabendo vender. Por quê? Porque você não está sabendo precificar. Uma coisa é eu ter número de pacientes, outra coisa é eu precificar de forma correta. Aí entra a questão de ticket médio, né? É um assunto mais aprofundado sobre precificação. Mas você tem que ter essa consciência. Às vezes o físio acha que quanto mais cheio tá a agenda dele, é porque ele tá com a prosperidade no negócio dele, tá com sucesso profissional. E a precificação, como é que tá? Uma vez eu conversei com uma fisioterapeuta e ela dizia, no processo ela estava dizendo que quando ela ia negociar com o paciente, se o paciente fechasse um atendimento, era tanto valor. Mas se fechasse 2 atendimentos, ela baixava para tanto. Se fechasse 3 atendimentos, baixava para tanto. E ela só ia baixando. E eu digo, e como é que ela ganha dinheiro? Quer dizer que se o paciente for atendido 7 vezes por semana, vai sair quanto esse atendimento? Né? Não é assim que se precifica. Não é assim que se estrutura preço. Né? Então, às vezes, a gente acha que tá com a agenda cheia, que tá atendendo o paciente, tá tudo ótimo. Mas quando você vai ver o faturamento lá no final, não corresponde àquilo que você quer. E é por isso que lá na minha bio tem assim, ó, ajudo fisioterapeutas a faturar os seus primeiros 10 mil reais. E para muita gente isso é impossível, isso é surreal, isso é mentiroso, isso não acontece. Gente, eu jamais estaria aqui para falar uma coisa em que eu não vivenciei. Eu tenho muitos colegas aqui, pessoas que me conhecem, sabem da minha índole e sabem que eu jamais faria um negócio desse. Se eu tive esse resultado, eu vi que era possível, eu digo, poxa, eu vejo tanto fisioterapeuta querendo desistir da profissão, tanto fisioterapeuta frustrado, reclamando da profissão, divulgando isso para outras pessoas. E eu digo, gente, o problema não é a nossa profissão. Eu formo fisioterapeutas, o problema não é a nossa profissão. O problema somos nós que estamos na profissão. É que se você for para medicina, tem médico que não quer trabalhar, só quer ganhar. E não vai acontecer isso com ele também. Por quê? Porque ele só vai ganhar na medicina dele o profissional que ele for ser. E isso acontece em qualquer outra profissão. Qualquer outra profissão. Certo? Olha a interação aqui da Andressa. Quero muito colocar em prática aqui em Portugal. Com sua ajuda vou conseguir. Que coisa boa, Andressa, de Portugal. Olha que bacana. Seja bem-vinda, viu? Atendo no mínimo 15 por dia, mas quero reduzir para menos e dar um atendimento de qualidade. Porque atendo por seguro de saúde e a meta é desvincular o plano de saúde. Exatamente. O que eu quero fazer com os físios que entram no meu trabalho comigo é tirar de plano de saúde, é tirar de serviço de prefeitura, é tirar de atendimento de plantão. Muitos querem sair dessa rotina de plantão e ter o seu próprio negócio. Gente, e outra coisa que vocês precisam entender, não estava nem aqui no meu script, porque eu fiz aqui um script para não esquecer de nada, eu também me controlo porque eu falo muito. Mas olha, modelo de negócio. Gente, o físio, ele só quer vender o atendimento e o plano de tratamento. E as meninas que estão na minha mentoria, as meninas que fizeram a minha imersão, fisioterapeuta de sucesso, eu digo muito isso para elas. Não se vende fisioterapia só com tratamento. Você pode fazer fisioterapia de diversas formas. Você pode vender o seu trabalho de diversas outras formas, tá? Então, pra gente poder sair dessa caixa de achar que a fisioterapia é aquele atendimento único, individualizado, ou plano de tratamento de 6 vezes por semana, 8 vezes por semana, enfim. Esse é um jeito de trabalhar? Mas não é o único jeito de trabalhar, certo? E aí, quando a gente faz esse processo de vendas errado, quando a gente não tem esse processo de atendimento bem estruturado, pensando que a gente começa a vender, vou repetir isso várias vezes, para pessoas que ainda não nos conhecem, o que é que vai acontecer se a gente não tem um processo de vendas estruturado? Aí vem o quê? Os desafios. Nós vamos enfrentar diversos desafios. Desafios como frustração. Viva um fisioterapeuta frustrado. Todo fisioterapeuta é frustrado. Todo fisioterapeuta é triste. Tem fisioterapeuta que trabalha 20 horas na fisioterapia e 20 horas tem que trabalhar em outro serviço que não tem nada a ver com a fisioterapia para tentar ali para poder se sustentar.
né? Então, desafios como, por exemplo, pessoas que vou desistir da profissão. Eu conversei com a físio, que ela tá há 3 anos formada, e ela sem paciente. Sem paciente, zero. Eu digo que você não tem paciente, ela, não, 0 paciente. Eu não tenho paciente. Já tô há 3 anos de formada. Então, assim, eu entrei na mentoria porque senão eu ia desistir. E aí, no dia a gente conversou presencialmente. E algumas reuniões eu faço tudo online, claro. Mas esse dia foi uma conversa presencial. E ela até se emocionou, né? Porque ela tem um filho, é casada. E hoje ela trabalha 20 horas em um outro serviço da família. E as outras 20 horas ela deixava para fazer atendimento. Só que ela não tinha atendimento, né? E a gente tá nesse processo já colocamos ela em um consultório. Então já consegui colocar ela dentro de um consultório que ela não tinha um espaço. E a gente já tá começando a colocar os pacientes, né? Porque ela entrou no mês passado, olha só. A gente já tá começando a captar os primeiros pacientes para ela, depois de 3 anos de formado. E eu já tô vendo aqui outras estruturas para ela, de acordo com as especializações que ela tem, né? Com o conhecimento que ela já tem. Então, a mentoria é isso, é pra gente analisar o que é que o profissional já tem, já construiu, e em cima disso a gente fazer crescer ou fazer mudar, se for do desejo dele, tá? Então, assim, quando a gente não tem esse processo de vendas bem estruturado, a gente também sente o quê? Acha que escolheu a profissão errada, a gente sente muito medo. Eu não consigo abrir um consultório, a gente se sente impotente, incapaz. A gente não tem medo da concorrência. Não tenho medo dos meus amigos. Não vou compartilhar um curso com o meu colega, não, porque ele vai ser o meu concorrente. Gente, cada um é cada um. Paciente, eu posso fazer um atendimento de quiropraxia. A minha colega aqui do meu lado, a minha melhor amiga também, nós estamos juntas estudando. Mas o paciente, ele se identifica mais comigo. Pelo meu jeito de falar, pela minha abordagem. A forma como ele experiencia a fisioterapia comigo é diferente da experiência que ele tem com ela. E o paciente vai escolher quem? Aquele que ele mais tem conexão e vínculo. É isso que vai acontecer, certo? Então não tenham medo de concorrência, não tenham medo de preço. A gente tem medo, a nossa segurança também, insegurança de aumentar o preço e achar que o paciente vai embora, vai evaporar porque eu aumentei o preço. A gente tem medo do paciente vir com muitas desculpas, muitas objeções, muitos empecilhos para fechar o tratamento, porque acha caro. A primeira coisa que a gente acha que ele diz, né? Ah, tá caro. É o primeiro medo que a gente tem. Vale-me, Nossa Senhora. O que é que eu vou dizer para essa pessoa? Como é que eu vou dizer para ele que não tá caro? Como é que eu faço ele entender que não tá caro? Né? Então, quando a gente não tem isso estruturado, a gente tem medo, a gente enfrenta vários desafios, a gente tem vergonha de apresentar o nosso trabalho, a gente tem vergonha de ir atrás de paciente, tem vergonha de falar com outros profissionais. Por quê? Porque a gente não sabe o que é que está fazendo. A gente não sabe o que é que deve fazer, se eu posso fazer tal coisa, se eu não posso, ou pelo menos o que é que vai, por onde é que eu vou começar? Qual que é o pontapé inicial do que eu tenho que fazer, tá? Então, assim, o que é que a gente precisa fazer para vender melhor, para vender mais e vender melhor? Mudar a estrutura que a gente tem hoje. Você precisa, se hoje você não tem o resultado que você quer, você precisa mudar a estrutura que você tem hoje. Porque se você continuar do jeito que você tá, daqui a 1 ano, ou você tá do mesmo jeito, ou você tá pior do que você tá hoje, né? A Andresa falou, quem bem souber e tiver visão de futuro, as pessoas estão vivendo mais e, paralelo a isso, a fisioterapia irá fazer parte da vida e de todos os profissionais. Falta visão de futuro para muitos fisioterapeutas. E falta o que também, gente, o meu cachorro tá aqui latindo, porque eu tranquei ele dentro do quarto. Falta o que também, sabe, Andresa? Mentalidade. Sabe o que é? Essa visão de futuro que você tá tendo, eu não digo nem visão de futuro, eu digo visão de presente. A primeira coisa... Eu já fiz uma live dessa. A primeira coisa que eu fiz quando eu abri o meu consultório, porque pela idade que eu já tinha 2 filhos, eu já tinha mestrado, tinha doutorado, tinha mestrado fazendo doutorado, perdão. Tinha residência, tinha especialização, tinha de um tudo. Então, pelo meu perfil profissional, eu não poderia abrir um consultório, gente, pra eu estar cobrando um atendimento de R$30. Por quê? Porque eu tinha um padrão de vida e que eu quero aumentar o meu padrão de vida. Eu não quero, né, diminuir o meu padrão de vida. Eu não ia abrir um consultório para eu pagar para trabalhar. Jamais na minha vida.
Então, assim, eu tive que mudar a minha mentalidade. E a partir do momento que eu mudo a minha mentalidade, a minha comunicação para as pessoas muda. E o paciente que vai chegar para mim, vai chegar em mim, é o paciente que vai ter essa mesma linha, acompanhar essa mesma linha de raciocínio que eu fico falando, que eu fico divulgando, que eu fico pregando. Então, a nossa mentalidade, tudo começa da nossa mentalidade. Aquilo que a gente pensa, a atitude que a gente tem, vai ser o resultado que a gente vai conseguir, tá? Então, começa daí. Se a gente acha que não fatura 10 mil reais por mês, não vai faturar. Por quê? Porque faz parte do seu processo de compreensão. Ah, é muito difícil ter paciente, eu lá vou atrás disso, eu lá vou fazer isso. Então, não adianta fazer nada. Não adianta investir em curso, não adianta investir muito, não adianta você fazer nada. Melhor você ficar do jeito que você tá, certo? Então, assim, o que é que eu preciso fazer para vender mais e vender melhor, tá? Primeira coisa que eu aconselho a vocês, conheçam quem são as pessoas que vocês estão cuidando. Tá bom? A Andressa fala, aqui em Portugal, sou especialista em fisioterapia pélvica e não tive medo em cobrar 35 euros, né, na avaliação, porque sei que aquela paciente precisava que eu resolvesse o problema e deu tudo certo. Exatamente. Se você se comunica com o paciente de forma insegura, o paciente não vai acreditar em você e ele não vai fechar com você. Por quê? Porque você não vai conseguir transmitir essa segurança, essa confiança para ele, tá? Então, tudo começa de você, do seu tom de voz, da sua postura, do seu posicionamento. Até postura, que eu falo de postura corporal. Tudo começa daí. Certo? Tudo isso é processo de vendas. De novo, vender não é só avaliar o paciente e tratar. Vender começa desde quando? Desde quando ele ainda não lhe conhece. Começa daí, porque a sua postura tem que ser todo o tempo pensando nessas pessoas que ainda não lhe conhecem, que é a pessoa mais difícil de você trazer para o fechamento da venda. Quem já lhe conhece, a gente entende que é um pouco mais fácil. O paciente que é indicado por um outro profissional, parceiro seu, é um paciente que na maioria das vezes já chega pronto para o fechamento da venda. Então ele vai pular muitas etapas desse processo todo. Né? Um paciente mais difícil pra gente, o paciente que vai seguir todas as etapas de um processo de vendas, é aquele que ainda não lhe conhece. E que você quer pegar ele e levar ele lá pro seu consultório e você diz, olha, vamos fechar o plano de tratamento? Ele diz sim. É nesse paciente que a gente tem que ter como referência, porque esse ele vai completar todas as etapas de um processo de vendas, do início ao fim, né? Normalmente, essa etapa de vendas tem de 6 a 8 passos, mais ou menos, dependendo, né, do que você vai ofertar dentro do seu serviço, tá? Então, pra gente vender mais e melhor, nós precisamos, primeiro, conhecer quem são essas pessoas. Então, a Andressa, ela conhece o perfil dela, o público dela, porque ela já trabalha em uma área específica. Então, será que ela realmente conhece? Ela conhece, ela consegue caracterizar essas pessoas? Conhece. Mas ela consegue conhecer a fundo essas pessoas? Então, na mentoria, por exemplo, eu explico, eu ensino para o fisioterapeuta como conseguir identificar isso. Por quê? Porque a partir daí, você já vai traçar toda a sua abordagem em cima das características desse paciente. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. É tipo assim, um tiro sem erro, né? É certeiro, tá? Então, você tem uma forma de conseguir conhecer quem é essa pessoa que você vai atender, esse paciente que vai chegar para você avaliar, porque você já agendou ali com ele. Então, agora você vai conhecer essa pessoa. É uma das primeiras coisas que você tem que fazer, certo? E a partir daí, você vai conseguir, quando ele chegar, fazer toda a sua abordagem, todo o seu comportamento com esse paciente, toda a sua comunicação, ela tem que ser voltada para as características dele. Vocês precisam aprender que existem perfis de pacientes diferentes. Por exemplo, vou dizer aqui não vou dizer todos, mas vou dizer aqui né? Na mentoria tem vários outros tipos de paciente. Mas um paciente analítico. O que é o paciente analítico? O paciente analítico é aquele paciente que gosta de evidência científica.
Se ele vê que você é um profissional que tem conhecimento científico, que fala de dados, o estudo tal, saiu no artigo científico, a informação tal atualizada de 2024, foi isso encanta na sua comunicação um paciente analítico. E para ele fechar com você vai ser muito mais fácil. Por quê? Porque a forma como você se comunicou encaixou lá no cérebro dele com ele. E, poxa, esse profissional falou realmente aquilo sem ele nem sentir, ele nem sabe, sem ele ter consciência disso. Ele tem a sensação boa de confiança, mas ele não entendeu que você captou a mensagem primeiro do que ele. Você conseguiu identificar ele, esse cliente, que ele tinha um perfil analítico. E aí você, na sua comunicação, você caprichou, fez uma abordagem que se encaixa perfeitamente no tipo de pessoa que ele é. E ele, de forma inconsciente, ele vai gostar de você, vai confiar em você e ele vai fechar muito mais fácil com você, tá? Então, é um processo assim, é uma etapa que não pode falhar, não pode faltar nesse processo de atendimento de você, se você quiser vender de verdade, tá certo? Outra coisa é aprender estratégias de vendas, tá? Outra coisa é aprender estratégias de vendas. E o que é estratégia de venda? Estratégia de venda, aqui eu tô falando mais em estratégias de negociação, na verdade, né? Não é nem estratégia de venda não, porque a nossa comunicação ela já é uma estratégia de venda. Mas é a negociação em si, como é que você vai negociar com essa pessoa. E negociar, gente, não é igual aquele exemplo que eu dei, não. Quanto mais atendimento a pessoa faz, mais você baixa o preço. Não, pelo amor de Deus. Baixar preço, se você precisar fazer, deixe como a sua última opção. Mas o seu trabalho todinho tem que ser feito no sentido de não ficar baixando o preço com medo de perder paciente, certo? Se o paciente sente que a cada processo, a cada passo da negociação, você vai diminuindo cada vez mais o preço, qual o valor que ele vai dar? Ele vai pensar rapidamente e dizer assim, nossa, qualquer coisa ela tá baixando aqui o preço. Ah, se você fizer isso, baixa pra tanto. Para mais isso, baixa pra tanto. E mais isso, baixa pra tanto. Ele vai dizer assim, e que valor tem? Né? Que valor tem? A gente paga um curso, quando a gente paga um curso baratinho, a gente valoriza menos do que se eu pagar um curso mais caro. Por quê? Porque a gente acha que aquilo que é muito barato não presta. Aí você quer fazer isso no seu tratamento, na sua precificação, tá? Então, tem que aprender estratégias de negociação, até para você aprender a quebrar essas barreiras do paciente. Essas dificuldades que ele acha que está colocando ali, né? Os empecilhos, as objeções, as desculpas para ele não fechar com você naquele momento. E por último, é que vem o conhecimento técnico e científico. Olha só, e a gente aprende como? Primeiro a gente aprende o conhecimento técnico e científico, né? Aí você cai no mercado de trabalho, buf, entrou no abismo. E aí você se depara, é aí que você vê que você precisa aprender agora outra coisa, que não mais técnicas de avaliação e que não mais técnicas de tratamento. Porque quem já está no mercado de trabalho há um tempo já também identificou isso, que só o conhecimento técnico e científico não está bastando mais hoje, né? Não é o suficiente. Os nossos pacientes são muito exigentes, as técnicas de vendas mudaram muito, aquela venda tradicional, impositiva demais, mandando demais, isso não funciona mais. Certo? Hoje nós temos que trabalhar dentro de um processo de vendas consultivas e não mais vendas tradicionais, onde você é o empurrador de atendimento de fisioterapia. Você vai empurrando ali no paciente, ó, aqui um atendimento de drenagem e mais um de liberação e mais um de não sei o que, mas você fica empurrando para o paciente aceitar e é claro que ele vai rejeitar, gente. É claro que ele vai se defender e ele vai dizer, nossa, ela tá só empurrando atendimento em mim. O paciente hoje está muito mais complexo essa nossa abordagem com ele. Por quê? Porque o mercado está competitivo. Esse é um fato e cada vez mais vai ficar para todas as áreas da saúde. Todas as áreas da saúde. Então a gente tem que se diferenciar. A gente tem que aprender coisas a mais do que a galera da geral não está aprendendo. Ainda não caiu a ficha, ainda não valoriza. E que um dia pode ser que eles queiram aprender. Mas quem vai na frente primeiro, ganha primeiro. A gente sabe disso, né? O paciente, quando precisa de tratamento, ele está disposto até a vender a casa para pagar o serviço. Isso fala muito sobre o nosso valor, nos nossos investimentos que repassamos no tratamento. É exatamente isso. Gente, com saúde não se brinca.
O paciente, ele pode até fazer uma chantagemzinha emocional com você ali, dizendo que não vai fechar, ou aquela resistência toda. Mas quando ele entende o valor daquilo ali, valor mesmo de significado, de mudança, de transformação, ele reclama ali que tá caro, mas ele paga. Paga. Se você achar, ficar com medo e logo com a cara dele você se assusta e já quer baixar o preço, com medo que ele vá embora, que diga não, não vai acontecer. Eu tive um caso de uma paciente semana passada, aconteceu justamente isso. Ela veio de uma indicação e ela disse, doutora, tô assim, 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 quanto é que é mesmo o seu atendimento? Você atende pelo plano de saúde? Eu digo, não atendo. Meu atendimento, eu expliquei todinho, falei quanto era a minha consulta de avaliação. E ela disse, pois então eu vou ver depois, eu lhe digo. Aí eu, ops, tô vendo aqui que o preço pra ela foi uma coisa que pesou ali, né? Então agora eu vou mudar minha abordagem. Aí comecei a entrar com outras abordagens com ela. E ela sentiu que eu tava ali querendo mostrar como o meu tratamento ia beneficiar, ia melhorar a saúde dela. E ela disse, não, doutor, eu entendo, eu já confio em você. Achei muito interessante isso. Isso nunca tinha acontecido. Eu já confio em você. Ela não me conhece, ela não tá nas minhas redes sociais. Ela disse isso pra mim. E eu disse, você já confia em mim? Aí botei uma carinha, um emojizinho sorrindo. Você foi indicado por 2 pessoas da minha confiança. E eu sei que eu posso confiar nas indicações e que eu posso confiar em você pelas coisas que você me falou aqui. Pronto. Aí eu digo, tudo bem, então, pois eu estou aqui disponível para você. Você tem mais alguma dúvida que eu posso lhe ajudar? Né? E finalizei com uma pergunta. E quando foi depois de 2, ela falou, não, eu só preciso me organizar aqui financeiramente. E aí quando foi depois de 1, 2 dias, ela voltou, agendou o atendimento dela, chegou lá, ela tinha dito que tinha sinalizado que o valor do tratamento para ela era muito significativo. Ela chegou lá, fiz a avaliação, mostrei mais confiança, mais segurança ainda para validar a confiança que ela já tinha em mim. E aí eu disse o valor do tratamento, deu 1.230 mais ou menos, e ela pagou no Pix. Pagou no Pix. Uma paciente que falou para mim, comigo pelo WhatsApp, que ela sinalizou que o preço para ela, no primeiro momento, era importante para você ver. Que quando a pessoa vê valor de significado, ela vai pagar. Então se organizou, falou com alguém, não sei o que foi, chegou, fez o pagamento, até perguntei se ela ia fazer cartão, né, pela situação, pagar no Pix mesmo. E aí já passou ali na hora. Se eu tivesse dito assim, pois tá bom, pois então eu posso baixar para tanto para você. Né? Oi, acho que caiu, voltei. Estão por aqui? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo, gente? Tá tudo direitinho? Dei um oi pra mim. Dei um sim. Acho que falhou um pouquinho aqui a internet agora. Oi, tô por aqui. Pronto, ótimo, né? E a Andressa, amei sua atitude, manteve firme, confiante. É sobre isso, exatamente. Se eu não manter a minha postura, a minha convicção no meu trabalho, gente, se eu não me valorizo primeiro, como é que o paciente vai valorizar a gente? Não queiram mudar a ordem. Não queiram mudar a ordem, isso é processo de venda. Não queiram que o paciente valorize você primeiro. Isso não vai acontecer, certo? Primeiro você se valoriza, para depois o paciente valorizar você. Faz sentido isso para vocês? Não faz sentido? É isso, é de dentro para fora. A mudança é sua, de dentro para fora, e isso vai resplandecer, isso vai refletir nas outras pessoas, tá bom? Então a gente precisa se desenvolver nesse sentido, tá? Já que eu falei aqui um pouquinho da mentoria, né? Posso falar mais um pouquinho aqui para vocês? Deixa eu apresentar um pouquinho mais. Posso esmiuçar um pouquinho o que é que tem dentro da mentoria para vocês? Vou até abrir aqui um slide do que é que tem. Posso? Vocês me autorizam conhecer um pouquinho? Deixa eu apresentar ela aqui para vocês. Tudo bem? Pronto. Então, deixa eu falar aqui um pouquinho sobre como é que funciona essa mentoria. Que eu já falei aqui algumas coisas,
que é que eu ensino lá, o que é que tem, mas deixa eu ser mais exata para vocês, tá? A mentoria, na verdade, ela é um conjunto de entregáveis, né? Eu entrego nessa mentoria várias coisas para os meus alunos e a gente vai acompanhando, a gente vai se conectando para que o resultado venha acontecendo, tá? Então, assim, nós temos a primeira coisa que tem na mentoria, que assim que você entra, o acesso é direto, são as aulas gravadas. São 9 módulos de aulas gravadas, de tudo que a gente falou aqui, mas tem muito mais coisa, né? São módulos com aulas bem rápidas, práticas, porque a gente sabe que o nosso tempo, ele é ouro, e a gente tem que fazer 1001 coisa ao mesmo tempo. Então, assim, realmente são aulas gravadas, dá pra você assistir em todo e qualquer lugar, obviamente, mas, assim, são aulas bem práticas pra você realmente conseguir executar isso, né? Porque é um plano prático, é um plano de implementação prática, na verdade. Então, são 9 módulos de aulas gravadas. Nós temos também esses módulos, você tem acesso durante um ano. Só que durante um ano, a gente não vai perder contato. A gente vai se encontrar uma vez por mês. Para quê? Nos primeiros 6 meses, a gente se encontra para mais aulas. Aulas que não estão nos módulos gravados. São aulas ao vivo, porque a gente tem um momento em que a gente pode tirar dúvidas, interagir. E essa aula, assim, de maior contato, é uma aula muito mais produtiva, né? Então, são temas que estão fora dos módulos das aulas gravadas. Então, são 6 aulas ao vivo com tira dúvidas. E depois, os outros 6 meses, para completar esse acesso de um ano, são 6 mentorias em grupo. Então, a gente vai se encontrar uma vez ao mês para fazer o quê? Tarefas, atividades, gamificações, e a gente acompanhar vocês, se vocês estão realmente preenchendo todo o material e colocando as coisas para serem executadas, para serem feitas. Porque não adianta, gente, você investir em um conhecimento, que pode ser esse dessa mentoria, ou qualquer outro conhecimento que você faça, e que você não coloque esse conhecimento em prática. O conhecimento, ele é muito bom, desde que você adquira o conhecimento e que você use o conhecimento. Senão, ele vai ficar como um jogo perdido para você. Um investimento perdido que não valeu a pena. Tá certo? Então, a gente tem os módulos de aulas gravadas, nós temos as aulas ao vivo e online, nós temos 6 reuniões, né, de mentorias em grupo, tá? Nós temos também uma comunidade, um grupo no WhatsApp, que é um espaço ali riquíssimo, que a gente tem esse contato direto com outros fisioterapeutas, e a gente ali, nosso objetivo é que a gente possa compartilhar as nossas experiências, porque a gente vê que tem pessoas que uma cidade bem pequena, pessoas que moram em capital, pessoas que moram em outro país, como a Andresa. E a gente trazendo essas informações para o grupo, todo mundo cresce. A gente vai trocando experiências, estratégias de vendas, estratégias de atração de paciente, enfim. Estratégias que vai uma ajudar no trabalho da outra, né, ou dos outros alunos, tá? Então, essa comunidade é um espaço riquíssimo que ele foi criado para a gente poder fazer esse network, esse contato, essa convivência e, quem sabe, até criar tantos vínculos que a gente pode aí depois viajar e conhecer um ou outro, né? Que é esse que é o momento mais importante ainda, tá? E outra coisa que tem na mentoria, tá certo? São as garantias, né? Então, assim, às vezes nós temos um grande problema, o ser humano, de confiar nas pessoas, porque a gente sabe que muita gente fala muita coisa que não são verdades, né? Não são resultados em que a gente consegue conquistar, tá? Não são resultados plausíveis. Então, assim, na mentoria, eu coloquei 2 tipos de garantia, que é para você realmente ter confiança que você pode chegar no resultado que você quer. Primeiro é uma garantia que ela é totalmente incondicional. O que é isso? Se você tem um reembolso do seu dinheiro total, sem justificar, sem nada, que é a mentoria, que é o retorno de 30 dias. Então, assim, você investe na mentoria e tem acesso a todo o material. Se você vê no prazo de 30 dias que você não consegue executar essas aulas, que você não consegue executar o que tem ali, que aquilo ali para você não tem o menor sentido, não vale, não presta, que você não gostou, até 30 dias a gente faz o reembolso total do seu dinheiro, 100%, e você não precisa justificar nada, tá? Mas também tem uma garantia que é o quê? Ela é condicional. É uma garantia maior, mas ela tem uma condição, uma garantia de 90 dias. E aí o que acontece?
Você entra na mentoria, assiste, tem acesso a todo o material, assiste todas as aulas e aí nos próximos 30 dias você vai colocar tudo que você aprendeu em prática. Com 30 dias, você teve zero resultado. Do jeito que você entrou na mentoria, você está agora depois de 30 dias. Nada aconteceu nos seus atendimentos, nas suas redes sociais, nada mudou. A gente vai fazer uma mentoria individual para saber o que foi que aconteceu, para traçar novos planos e aí você vai executar nos próximos 30 dias tudo que a gente traçou nessa mentoria individual. Tá? Se com o acompanhamento de mais 30 dias tudo continuar na mesmice, você realmente executou, fez tudo, todo passo a passo e nada aconteceu, a gente dá mais 30 dias para você, faz uma nova mentoria individual, vê onde é que tá todos os nós, todos os problemas, as fragilidades e você tem mais 90 dias para poder reaplicar tudo que a gente orientar na mentoria. Então, nesses 90 dias, se você ficar no 0 a 0 total, não mudar nada, 0 a 0 total, a gente faz o reembolso do dinheiro de vocês na maior tranquilidade. Por quê? Porque nós acompanhamos, você executou todos os passos e você viu realmente que você não teve nenhum tipo de transformação, nenhum tipo de mudança, a sua vida não mudou em nada, tá bom? Então essas são as duas garantias que eu coloquei na mentoria para você realmente entender que é válido, que tem resultado e que você consegue conquistar sim, você consegue mudar e conquistar os objetivos que você tem hoje, né? Porque cada profissional vai ter um objetivo diferente, porque vocês estão em momentos diferentes, tá certo? E também tem 2 aulas bônus. Tem uma aula bônus, que é como precificar os seus atendimentos domiciliares, e a outra aula bônus é como estruturar modelos de negócios diferentes, fugindo aquela característica da consulta individual e dos planos de tratamento, tá? Então é uma aula para mostrar para vocês outras formas de fazer negócio dentro do que você já tem ou então expandindo de outras formas, tá? Fora o que você já executa como rotina diária, tá certo? E tudo isso você vai ter acesso durante 12 meses, que é um ano, tá bom? E de investimento, né? O que seria hoje o investimento da mentoria, que é o presente que a gente coloca aqui para vocês nessa live de hoje. Qual que é o presente para vocês? Quem tá aqui nessa live hoje e que entrar na mentoria vai receber aqui um bônus de mais de R$1.000 de desconto, certo? O valor dela normal é R$1.999. Mas hoje, aqui na live, até meia-noite de hoje, né, para poder corresponder ao restinho do final dessa live, ela vai sair por parcelinhas de apenas R$ 69,95, gente. Só 12 parcelas de R$ 69,95, né? Assim, aqui, falando aqui em termos da referência de onde eu moro, é o valor de uma pizza que você come ali no sábado e ela já acaba, né? Então, R$ 69,95, 12 parcelas, ou se você pagar à vista, ainda baixa um pouquinho mais para R$ 597, tá bom? Então, essa é a oferta, que é o nosso presente especial para você, físio, que tá aqui na live hoje. Tem esse bônus aí de desconto de mais de R$1.000 de desconto, tá bom? Então, só repetindo para vocês, R$ 597 ou 12 parcelinhas de R$ 69,95, tá bom? E ainda os primeiros 5 fisioterapeutas que entrarem na mentoria vai ganhar também uma surpresinha exclusiva em casa, que eu não vou contar agora. Claro que depois que vocês entrarem, a gente vai entrar em contato, vai pegar o endereço de vocês e vai mandar para vocês esse presente surpresa para os primeiros 5 profissionais que entrarem na mentoria ainda hoje, tá? Não é uma oferta que vai valer para amanhã, vai valer uma oferta que vale para hoje, certo? Ok? Entenderam direitinho? A Andresa colocou, é um investimento que vale imensamente a pena. O que falta para muitos profissionais são esta abordagem de precificação e gestão, que é muito difícil mesmo. Muitos físios têm dúvida de como precificar, qual é a referência que tem que ter para precificar, como é que começa, como é que cria ali planos, estratégias diversificadas de precificação. Porque a gente tem, gente, que pensar quando vai precificar em atender uma gama de público. Nós não podemos só pensar em um tipo de público específico. A gente tem que criar ofertas, e oferta não é desconto, tá? Oferta é
Oferta é o que você vai gerar de produtos, de opções de serviços, de opções de valores para as pessoas, para você atingir um público dentro da sua área de especialidade, mas um público diversificado dentro do nicho que você trabalha, certo? Ofertar não é dar de graça, não é dar de desconto toda hora para o paciente, não. Isso não é o sinônimo de oferta que eu estou falando, tá bom? Esta live é aquela que a gente entra fraco e sai forte. Imagina com a mentoria. Obrigada, viu, Andressa? Tá certo? Então, essa é a apresentação da mentoria para vocês. Tá bom? Quem tiver interesse, essa é a nossa oferta especial de hoje à noite, tá bom? Qualquer coisa, quando terminar a live, que a gente não terminou ainda, calma. Tá quase terminando. Quando a gente terminar a live, se quiser falar comigo, se você já tiver no grupo VIP, tem lá o meu contato, tem lá a minha foto, é só me chamar no privado, também pode falar comigo, ou pode tirar dúvida no próprio grupo VIP, também não tem problema, tá certo? Ok? E voltando aqui pro nosso conteúdo, tá? A gente precisa, né? Hoje, o que é que a gente vê que o fisioterapeuta tem? Todos nós, fisioterapeutas, temos meios para atender o nosso paciente, mas nós não temos meios para vender esse conhecimento técnico e científico que a gente tem. Então, nós precisamos aprender estratégias para trazer essas pessoas para a gente. Nós precisamos fazer um trabalho de conscientização das pessoas sobre a importância da fisioterapia, sobre a importância do paciente. Eu, doutora Érica, sou importante para você, paciente. Eu sou a sua oportunidade de mudar esse problema que você está enfrentando agora. Então, a gente tem que trabalhar isso. Abrir na cabeça do paciente que eu sou a melhor opção para tratar ele. Que eu sou a melhor oportunidade na vida dele hoje para ajustar aquele ombro dele ali que tá com alguma lesão ou aquela alteração ali. Dentro do meu nicho, que eu trabalho com dor neuropática. Então, aquele paciente que sofre com esse tipo de dor que é muito difícil de tratar. Então, assim, eu tenho que me mostrar para ele, na consciência dele, aumentar essa consciência, que eu sou a melhor opção para tratar, para cuidar dele, para dar o resultado, né? Isso é o nosso processo de atendimento que a gente tem que fazer, fora o conhecimento técnico que a gente tem, certo? A gente precisa aprender a fazer uma comunicação altamente persuasiva. E aprender a fazer isso é entender de neurociência. A gente precisa falar de um jeito que vai entrar na cabeça do paciente e vai mexer com o emocional dele. Quando você consegue mexer com o emocional do seu paciente, é muito difícil ele não fechar com você. Gente, é muito difícil. Olha, eu vou dizer pra vocês. De todos os pacientes que eu trago pra avaliação, hoje eu tenho 100% de conversão dentro do consultório. Eu não tô falando que eu fecho 100%, não faço uma conversão de 100% o quê? Aquele primeiro contato até agendar a avaliação. Claro que eu não consigo converter 100% dos pacientes, porque aí eu seria, né, um ser de outro planeta, porque nem todo mundo vai dizer sim de forma muito tranquila. Mas todos os pacientes que eu coloco de uma primeira abordagem, ou pelo WhatsApp, ou presencial, e eu levo ele para minha avaliação, todos os pacientes saem com um plano de tratamento fechado. Não posso, eu me obrigo a não perder o paciente ali. Quando eu tô ali avaliando, conversando com ele, eu me obrigo a não perder o paciente. Mas aí eu consigo fazer isso por quê? Porque eu tenho uma comunicação altamente persuasiva. Eu tenho que me comunicar de um jeito que vai mexer com o emocional dele e que ele não sai dali dando um sim. Não tem como, certo? Então, esse contato presencial com o paciente é muito mais fácil de você conseguir fazer isso. Pelo WhatsApp, você consegue também? Consegue. Mas é claro que vai dar mais trabalho para você, né? Você precisa ralar um pouquinho mais, mas também a gente consegue, certo? Eita, Maria, ele tá ali querendo sair. E outra coisa que a gente tem que aprender a fazer é ajudar o paciente na decisão de compra. Na decisão de dizer sim para você. Às vezes isso não é claro pro paciente. Às vezes você fala, explica o tratamento, explica os benefícios e o paciente vai embora sem fechar e você fica se perguntando, mas onde foi que eu errei? Eu disse pra ele tudo de bom que ele ia ganhar com esse tratamento, a recuperação dele, falei de tudo, mas mesmo assim ele ainda não quis. Por quê? Porque você errou. Você errou em quê?
você não conseguiu, você não ajudou o paciente a decidir que ele queria o tratamento. É que nem você vai comprar um carro. E aí você fica, quer o carro, mas você não toma a decisão de compra. Se o vendedor não usar uma comunicação de um jeito que ajude você a pensar, se eu calcular assim, se eu pensar por esse ponto de vista, realmente você tem razão. E às vezes isso não é claro para o paciente. E se você não faz isso, a culpa não é do paciente, a culpa é sua. Você tem que dar clareza para ele. Clareza sobre a fisioterapia, clareza sobre você, profissional que está com ele, clareza sobre o resultado que ele vai ter, clareza que ele consegue pagar sim. Ele está achando que não consegue pagar, mas ele consegue. Clareza do que é prioridade para ele naquele momento, tá? E tudo isso é através de uma comunicação persuasiva. Você tem que ajudar o seu paciente a decidir comprar de você. E para muitos fazer isso sozinho é difícil, tá? Então tem muitos que vão com um acompanhante, vão com um parente, né? Porque às vezes nem é o próprio paciente que decide a compra, é o acompanhante que vai decidir a compra, certo? Então a gente precisa entender tudo isso e você precisa entender qual é a etapa que você tá errando, qual é a etapa que você tá acertando para você conseguir mudar. Onde é que eu vou mudar? Por onde é que eu vou mudar? Por onde é que eu vou começar a mudar esse meu processo de vendas? Vai depender da etapa onde você acha que precisa começar mais. Precisa trabalhar todas as etapas? Preciso, mas tem as etapas que são mais prioridades, né? Então você precisa de quê? De um plano de ação. Um plano de ação que vai lhe orientar, um plano de ação que vai ajudar você a identificar essas falhas, a identificar esses problemas e aí a gente começar a ir resolvendo um problema de cada vez. E o resultado vai chegando, paulatinamente esse resultado vai cada vez mais se concretizando, tá? Mas pra gente entender que só a nossa competência técnica, ela não é o suficiente para vender para os nossos pacientes, tá certo? E a gente também precisa ter a consciência de que toda atividade que você faz nesse processo de vendas, se você fizer alguma coisa mal feita nesse processo todo, aonde é que vai haver a falha? Quem é que vai pagar essa conta? É na hora do fechamento do tratamento, que é um dos principais nós do fisioterapeuta. É quando o paciente diz que não quer fechar com ele, ou diz que vai pensar, ou diz que depois dá uma resposta, vai falar com não sei quem, depois volta. Esse é um nó muito grande para muitos fisioterapeutas, a hora do fechamento da venda. Mas essa hora só é um trauma, só é um fantasma. Por quê? Porque você errou em alguma coisa antes, em alguma etapa antes de chegar aí. Se você fizer tudo bem direitinho, se você fizer tudo que a gente falou aqui, bem organizado, bem estruturado, no seu passo a passo, pode ter certeza que na hora do fechamento não vai dar errado. Pode ter certeza que na hora do fechamento o paciente vai conseguir vai fechar com você de forma muito mais tranquila. Por quê? Porque se você erra alguma coisa nesse processo, quem paga é o fechamento. Ou seja, na hora de concretizar a venda. Concordam ou não comigo? Faz sentido, gente? Hein? Digam pra mim. Será que é isso mesmo que eu tô falando? Ou eu tô delirando? Vocês concordam ou não concordam? O que é que vocês acham? A gente precisa de tudo isso? Nós hoje temos a consciência, vocês têm essa consciência que vocês precisam dessa informação hoje? Que vocês são profissionais que têm uma bagagem técnica forte, quase que uma obesidade intelectual, tanto de recursos de avaliação como de tratamento, mas vocês precisam de algo a mais para dar um empurrão para vocês, para organizar melhor, né? A gente precisa, gente, das duas coisas. Nós precisamos sim do conhecimento técnico e científico. Claro que a gente precisa. Mas nós precisamos também levar o nosso paciente, antes disso, ter um caminho para ele ter contato com esse nosso conhecimento técnico e científico. Então, abordagem, comunicação, captação de paciente, follow-up, nada disso é dentro do seu conhecimento técnico e científico. Tudo isso é fora, é uma informação fora desse mundo. É outro mundo que você tem que juntar os dois mundos, o técnico-científico, o de vendas, de negócio, de gestão. Os dois se complementam e você estrutura tudo.
É isso que falta pra vocês. Aí estrutura tudo, aí pronto, não tem mais como. E aí você vai moldando isso no decorrer do tempo, ao longo dos anos, e vai só melhorando e crescendo, e melhorando e crescendo, tá? É isso que a gente precisa ter essa consciência, tá bom? Nós aqui não nascemos no berço de ouro, mas todos nós queremos usufruir da prosperidade da nossa profissão, né? Então, assim, eu gostaria muito de estar nesse trabalho junto com vocês, né? De que vocês possam apostar nesse programa que eu estou apresentando para vocês, que eu já apresentei para vocês, porque hoje eu tenho como uma das minhas missões de trabalho é ajudar esses profissionais, vocês profissionais que ainda estão com dificuldade, ajudar vocês, pegar na mão de vocês e recolocar vocês, ou melhorar, ou conferir prosperidade profissional, porque hoje uma das missões que eu coloquei para mim como missão de trabalho é justamente essa. Hoje eu ajudo pessoas a se formarem em fisioterapia, eu tenho os meus atendimentos particulares, porque é de onde eu trago toda a minha experiência para vocês que já estão aqui trabalhando também. Então é de lá que eu tiro a minha escola do meu dia a dia, o meu trabalho mesmo braçal, para que eu possa também aprender muito com as minhas experiências, com o meu conhecimento, com as minhas formações e trazer isso para o negócio de vocês, para a gente juntos conseguir crescer, nos desenvolver e parar com essa história de dizer que a fisioterapia é uma profissão de frustração, que a fisioterapia é uma profissão que ganha pouco, que a fisioterapia é uma profissão que obrigatoriamente as pessoas têm que pagar pouco. Por quê? Porque o paciente faz muito atendimento, então tem que ser um preço muito baixo, tá? Porque a gente sabe que do mesmo jeito que o nosso paciente tem crenças limitantes, você, fisioterapeuta, também tem. Na sua cabeça, você tem várias crenças limitantes. Não, Ave Maria, eu preciso aprender sobre vendas, não. Eu lá preciso aprender sobre gestão, é tão chato isso. Dá logo um negócio ruim em mim. Eu lá quero saber sobre isso. Ave Maria, eu preciso aprender sobre como falar com o meu paciente. Será que agora eu preciso mudar minha forma de me vestir? Só por conta do atendimento em si? Não, não quero fazer isso, não. Né? Então, é uma crença limitante. Eu jamais consigo atingir um faturamento de 20 mil reais sendo fisioterapeuta. Crença limitante. É mentalidade pequena, mentalidade de não prosperidade, mentalidade que você vai passar a vida inteira fazendo a mesma coisa, tá? Então, vocês também têm crenças limitantes, assim como os pacientes de vocês têm. Porque acha caro, porque acha que não vai ter resultado. O paciente também de você não fecha porque acha que você não vai dar o resultado para ele. Porque ele acha que se ele fizer os exercíciozinhos em casa, ele não precisa pagar um fisioterapeuta, porque ele faz isso também em casa. Então você acha que você pode aprender tudo sozinho também. Eu vou assistir aqui os vídeos do YouTube e aí eu vou, conhecimento gratuito, eu vou conseguir aplicar tudinho sozinho e quando você vê, você não consegue, né? Você acha que não tem tempo pra fazer nada, pra participar de nada, enfim, tá? Então assim, a gente precisa amadurecer muito com relação a isso, precisa mudar a nossa forma de pensar e entender que é um conhecimento a mais que hoje o mercado de trabalho exige da gente, porque a pessoa principal que a gente tá tendo que colocar o nosso olho é o nosso paciente. Então ele é o nosso principal tesouro. Gente, é quem paga você. Olha só, o seu paciente é a pessoa que paga as suas dívidas. É a pessoa que investe em você. É a pessoa que faz você dar a melhor escola pro seu filho. É a pessoa que faz você viajar, você tirar férias, você comer uma comida boa, você sair no fim de semana. É ele quem paga isso. Então, nada mais a sua obrigação aprender conhecimento que vai mudar a vida dessas pessoas, que vai transformar a vida dessas pessoas, que vai fazer elas descobrirem que você existe, que você vai proporcionar isso para elas. Se o seu paciente é exigente, você tem que aprender conhecimentos fora do que você já sabe para atender essas exigências dele, tá? Tudo é pensando no seu paciente. Faz sentido para vocês? Bora, quero saber. Enquanto eu bebo água, faz sentido ou não faz sentido? Querem ou não querem fazer o paciente descobrir vocês? Fazer o paciente lhe descobrir é vendas. Fazer o paciente voltar e comprar de você de novo é técnica de vendas.
certo? Então vamos resumir aqui o que foi que a gente aprendeu, tá? Nós falamos que é importante a gente conhecer o nosso paciente, quem é essa pessoa. É importante a gente aumentar o nível de consciência dele sobre quem sou eu, sobre qual é o meu trabalho. É importante você usar uma comunicação altamente persuasiva com essa pessoa. E essa comunicação, ela tem que se encaixar para gerar uma conexão emocional com ele fortíssima, porque assim você vai conseguir fazer o fechamento da venda com muito mais tranquilidade, sem medo, com muito mais segurança, tá bom? E também é importante a gente manter uma gestão de relacionamento com esse paciente, mesmo quando ele recebe alta. E eu vou até mais, mesmo quando o paciente não fecha com você logo de primeira vez, você tem que manter uma gestão de relacionamento com ele. Ele não comprou de você hoje, mas daqui a uma semana você oferece de novo. Pode ser que ele lhe compre. Não comprou de novo, daqui a um mês você oferece de novo, para ver se ele lhe compra, né? Você não desiste do paciente logo na primeira vez, não. Certo? Ok? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Gostaram da live? Aprenderam? Tiveram algum insight? Digam aí pra mim. O que é que vocês acham? O que foi que vocês acharam? Quero saber se ajudou vocês. Se vocês conseguem hoje, agora, depois de hoje, conseguem implementar algum conhecimento que vocês aprenderam aqui, amanhã, já no trabalho de vocês, quero que vocês me deem um retorno aí. O que foi que vocês acharam? Hein? Gostaram ou não gostaram? Aprenderam? E aí, gente, ó, quem tiver... Acho que eu já li todos os comentários aqui, né? Ó, a Andresa colocou, vou te trazer para dar aulas aqui aos portugueses. Olha que maravilha, né? Olha que alegria. Eu imagino, eu toda em Portugal já dando as minhas palestras, ensinando os outros físicos. Seria uma alegria muito grande, viu, Andresa? Vamos aqui profetizar que isso aconteça, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, podem colocar aqui, tá? Ok? Já estamos com mais de... Eita, 1h20 de live, gente... Então, vamos encerrando aqui. Quero agradecer muito a vocês por estarem aqui mais de 1 hora de live. Achei que seria mais ou menos 1 hora, mas estão aqui há mais de 1 hora de live. Quero agradecer demais. Foi um momento muito leve, um momento muito delicioso. Eu gosto muito de estar aqui, gosto muito de fazer isso, tá? Amei tudo isso que aconteceu aqui hoje. Muito obrigada também por quem interagiu, por quem assinou aqui esse contrato de interação comigo que a gente fez. A gente interagiu, a gente conversou, a gente se conheceu um pouco mais, então isso foi muito bom, tá bom? Agradeço imensamente a participação de vocês. Então, e reforço, o fisioterapeuta que está aqui, que quer mais informações e não está no nosso grupo VIP, o link está na bio para você entrar. Você clica lá e você cai direto lá no WhatsApp do grupo, tá bom? E lá a gente vai ficar conversando, tirando dúvidas e passando mais atualizações das informações para vocês. Tá bom? E aí, quem gostou também, vou pedir aqui uma ajudinha de vocês. Quem gostou dessa live, faz aqui um print. E aí já posta, já me marca para eu saber se você gostou. Para eu saber se você teve algum insight importante, se isso vai ajudar vocês ou não. Tá bom? Façam isso, me ajudem também, né? Pra gente poder crescer cada vez mais na fisioterapia, tá certo? E contem comigo para o que vocês precisarem, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo para todo mundo e até o nosso próximo encontro. Me acompanhe aqui nas redes sociais, que todos os dias aqui eu tô trazendo informações importantes para vocês. Todo dia eu tô trazendo aqui muitos insights, muitas informações que vão contribuir, que vão ajudar também a vocês organizarem, a vocês estruturarem aí o processo de atendimento e o processo de vendas de todos vocês, tá? Boa noite e até a próxima.